Olá, aqui apresentamos mais um recorte da aula síncrona do curso de extensão Sintaxe, o período simples na gramática tradicional. Um curso ofertado pelo SECA, da UniOeste, campus de Cascavel. E vamos nesta aula iniciar a abordagem do adjunto adverbial. Então vejam bem, aí eu escrevi lá no WhatsApp, não esqueça de escrever seu sintagma no chat na última aula. Vamos ver essa frase. Chegando aqui ao final do curso, bom, agora a gente vai analisar frases completas do período simples, e aí a gente destrincha. Então vamos ver aqui esse exemplo. Que tipo de sujeito nós temos? É um sujeito culto, sujeito desinencial, segundo a classificação da gramática tradicional, né? Porque ele não está aparecendo aqui, mas ele está na desinência, é você não esqueça. O predicado, que tipo de predicado é? É um predicado cujo núcleo está no verbo esquecer, nós não temos predicativo. Então, o núcleo é verbal, nós não temos verbo de ligação. Claro que se tivesse verbo de ligação, teria que ter o predicativo. Então, nós temos um predicado verbal. O núcleo desse predicado verbal é o verbo. Não esqueça de quê? Então, segundo a gramática tradicional, nós temos aqui um objeto indireto, porque complementa este verbo e é introduzido por preposição. Então, descrever seu sintagma é um objeto indireto. Aí, dentro desse objeto indireto, que ele é oracional, porque ele tem o verbo aqui, né, no infinitivo, nós temos um outro complemento, descrever, escrever o quê? Aí, o seu sintagma é um objeto direto que está dentro, então, desse objeto indireto. Aí, isso a gente chama de recursividade. Nossa língua é muito recursiva, aliás, as línguas em geral. De a gente encaixar sintagmas dentro de sintagmas, termos dentro de termos. Muito bem. E o restante, prof? O restante, vamos ver. O não, no chat e na última aula, todos esses três elementos a gente vai chamar de adjunto adverbial. Eu não sei se eu marquei aqui, mas tem ainda os adjuntos adnominais. Não marquei, esqueci de marcar, mas tem ainda os adjuntos adnominais, que é, por exemplo, o seu aqui, ó. O seu, que está ligado ao substantivo sintagma, o que está ligado a chat, e o a, que está ligado à aula, e o último aqui, que também está ligado à aula. Então, eu esqueci de anotar, mas teríamos ainda uma outra parte da análise, que são os termos acessórios, os adjuntos adnominais. Então, não, no chat e na última aula são entendidos como adjuntos adverbiais. Então, vejam, gente, que adjunto adverbial é diferente de advérbio. Advérbio é uma classificação morfológica, da morfologia, das classes de palavras. Só que o adjunto adverbial é sempre composto ou por um advérbio ou por uma expressão adverbial. Então, essa é a questão da relação morfossintática. Cunha e Sintra vão dizer que o adjunto adverbial é o termo de valor adverbial que denota alguma circunstância do fato expresso pelo verbo, ou intensifica o sentido deste de um adjetivo e de um advérbio. Então, a gente vai ver aqui um exemplo. Hoje finalizamos os encontros síncronos. Esse hoje, ele está agindo sobre o quê? Finalizamos hoje. Ele está agindo aí, está modificando o verbo. Então, ele está agindo sobre o verbo. O escopo dele é o verbo. Vamos nos despedir muito alegremente. Vejam agora, gente, que alegremente é que está sendo modificado por muito. E o muito adjunto adverbial de intensidade. Não é mais o verbo que está sendo o escopo dessa atuação do adjunto adverbial ou do advérbio aqui, que coincide, né? A função semântica e morfológica. Alegremente é um advérbio que está sendo modificado por outro advérbio. Tive só alunas e alunos bem queridas e queridos. Vejam que agora o bem, que também é de intensidade, está agindo sobre o adjetivo queridas, queridos. Então, é isso que está falando com o Sintra, que então ele vai atuar sobre o verbo, sobre um adjetivo e sobre um advérbio. Lá no curso de morfologia, eu tenho uma aula que eu vou explicar sobre a questão de que essa delimitação, ela deixa de fora outros usos que a gente vai ver aqui, que a gente pode fazer, que não recai nem sobre o verbo, nem sobre o adjetivo e nem sobre o advérbio. Por exemplo,
Claro que é uma linguagem mais oralizada, mas é possível a gente dizer assim, isso é bem eu mesmo. Tipo, aconteceu alguma coisa e isso é bem eu mesmo. Vejam que esse bem está agindo sobre quê? Sobre eu. Eu é o quê? O eu é um pronome, que é um pronome substantivo aí, porque ele ocupa a função de substantivo. Então, vejam, até sobre um pronome substantivo, o adjunto adverbial pode atuar também. Sou professora e muito professora. Agora eu peguei um exemplo de um substantivo mesmo, professora. Então, vejo que esse tipo de construção, embora não seja comum numa linguagem mais formal, mais cuidada, ela é muito recorrente na linguagem em uso, na linguagem oral, por exemplo. E aqui nós temos, infelizmente, alguns alunos desistiram no percurso. Este é o caso que eu estudei na minha dissertação de mestrado e na minha tese de doutorado, que são os modalizadores. Então, são elementos, na questão do advérbio, ele não vai ter escopo um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Ele tem como escopo a frase toda. Mas vejo que o infelizmente é uma avaliação do produtor do texto, uma avaliação subjetiva, que recai não só sobre o verbo, mas recai sobre toda essa oração. Então, é um modificador oracional, coisa que a gramática não aborda. Então, vocês veem já que nós temos limitações na classificação do advérbio e do seu escopo sintático, sobre qual elemento ele age. Além disso, nós temos ainda, eu vou voltar no primeiro exemplo aqui, nós temos ainda uma diferença bastante grande entre os advérbios. Então, a classe dos advérbios, aí depois quem quiser, fica só como sugestão, não faz parte do escopo aqui da nossa aula de forma direta, de obrigação de assistir. Vou falar, por exemplo, da questão de que o advérbio virou assim uma casa de todo mundo e uma casa de ninguém ao mesmo tempo. Essa classe acaba recebendo muitas palavras que se comportam, se distribuem de forma muito diferente na frase, na oração, e se comportam de forma muito diferente. Então, veja o não, por exemplo, em relação a no chat. Não esqueça de escrever seu sintagma no chat na última aula. Vou pegar o da última aula, que é o último elemento que eu vou ter mais condições de mudar. Na última aula, vírgula, não esqueçam de escrever seu sintagma. Não esqueçam, vírgula, quer dizer, eu estou colocando vírgula porque eu sou virgulenta, mas poderia não ter. Não esqueçam, na última aula, de escrever seu sintagma. De forma geral, o advérbio é muito móvel dentro da oração, mas não é com todos. Aí você já vê uma diferença em relação a alguns. Vamos tentar fazer com o não. O não permite. Não esqueça de escrever seu sintagma no chat na última aula. Esqueça de escrever seu sintagma não no chat na última aula. Vocês veem, se eu puser em outro lugar, ele não vai nem ficar uma frase sintática e semanticamente adequada para o português. Então, vocês veem que a localização e a forma como ele se comporta na frase é muito diferente, além da questão semântica. Se eu tirar no chat e na última aula, disser não esqueçam de escrever seu sintagma, eu perdi informação, mas não de forma relevante como eu tirar o não. Se eu disser esqueça de escrever seu sintagma, eu disse totalmente outra coisa que não é aquela que eu digo com não. Eu vou para outra direção totalmente diferente. Então, semanticamente, eu tirar o não é muito mais relevante e problemático do que você tirar um outro adjunto adverbial. E aí tem aquela questão, então, será que o adjunto adverbial é mesmo dispensável, por isso o termo acessório?